Boa noite, amigos. Boa noite, irmãos. Jesus é nosso Senhor. Graças a Deus. Estamos em mais uma transmissão da Palavra do Senhor. Hoje nós vamos desfrutar o jornal Árvore da Vida, né? Vamos dar continuidade, né? Mais algumas outras colunas, mais uma coluna, perdão. A Palavra Profética hoje que nós vamos desfrutar. E essa edição do jornal é a 341, tá bom? Nós já ouvimos aqui alguns outros irmãos falando outras colunas. Então, hoje nós vamos desfrutar dessa coluna especificamente que fala da A Palavra Profética. É uma coluna bem assim, sucinta, bem pequena, bem objetiva, mas muito rica na Palavra do Senhor. Ela vai abordar para nós aqui um tema que nós já desfrutamos há mais tempos, né? Há mais tempo. Nós que reunimos, desfrutamos, né, do viver da igreja, nós temos ouvido falar muito isso, sobre a palavra profética. Amém? E nós precisamos hoje ter, né, esse encabeçamento e precisamos ter essa direção do Senhor. Porque as Sagradas Escrituras, a Bíblia, né, ela sempre dá uma direção para nós. E hoje nós estamos aqui, podemos desfrutar dessa direção através, né, dos apóstolos, através dessa era que o Senhor tem dado para os irmãos. Ó Senhor Jesus, para o corpo dele, né? Amém. Então, o tema chama Prepare-se hoje, desfrute amanhã. Eu quero que você na sua casa repita comigo de novo. Fala assim, prepare-se hoje, desfrute amanhã. Amém. Então, vamos falar um pouquinho dessa palavra profética. Vamos ler 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Senhor Jesus, fala assim para nós: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça em vosso coração. Então, nós temos hoje essa palavra profética. Aqui fala de acordo com o apóstolo Pedro, né? Ele mostra como se fosse uma candeia. A candeia é um instrumento, né, que fica pendurado e tem uma luz que é sustentada por óleo ou querosene, né? E ela sustenta essa iluminação. E aqui mostra para nós que essa candeia, ela brilha em lugar tenebroso, ou seja, aonde não tem luz. Então essa candeia, ela traz tudo a ver, né? Tudo à existência. Então nós hoje também, nós temos, através dessa palavra profética, simbolizando a palavra profética como essa candeia, uma luz. Amém? Até tem um exemplo para nós aqui que mostrou no Jave, nessa coluna, que fala desse aspecto. É como se nós estivéssemos numa casa e essa casa estivesse escura, né? E aí, nessa casa escura, uma pessoa na porta grita para nós: aqui, a saída é aqui. Então, ou seja, através desse guiar dessa voz, nós conseguimos nos direcionar. Mesmo que esteja no escuro, pela sua audição, você consegue chegar até a saída da porta, que tem a luz também, né? que simboliza essa candeia. Então, mostrou para nós esse exemplo. Então, ou seja, a palavra profética, ela dá a direção. Amém? Essa pessoa estava lá na porta, na claridade. Estava dentro de uma casa escura, não estava vendo nada. Mas quando alguém gritou e lá na porta tinha essa luz, a pessoa conseguiu chegar nessa porta. Ela conseguiu sair de fora, né? De dentro dessa casa. Ó Senhor Jesus. Então, resumindo, a palavra profética, ela dá a direção. Senhor Jesus, quem recebe essa palavra profética tem benefícios. Eu enumerei alguns aqui. Quais são esses benefícios? Tem conforto, tem encorajamento, tem equilíbrio, tem
correção e direção quanto à vida individual e vida coletiva cristã. Amém? Isso tudo está no jornal. São pontos que eu peguei do jornal e estamos desfrutando, estamos ruminando, tá bom? Você pode pegar e desfrutar do seu jornal também. Então, são benefícios, né? Quem recebe a palavra, essa palavra, ele é sustentado pelo Senhor. Ó Senhor Jesus. E aqui é um ponto que eu queria enfatizar, que fala na questão da direção da sua vida cristã, individual e coletiva. Ou seja, você individualmente é próspero e quando está junto com outros irmãos, nesse coletivo, se todos desfrutam da mesma vida, desfrutam do mesmo espírito, desfrutam da mesma direção, que é a palavra profética, todos também vão ser prósperos. Amém? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Um outro ponto que mostrou para nós aqui também, que mostra para nós esse jornal, dessa coluna, fala que quando nós olhamos para o mundo, né, na visão da palavra, quando nós vemos, né, situações do mundo, na visão das Escrituras, das Sagradas Escrituras, nós percebemos que existe duas esteiras, como eles colocaram, como os irmãos colocaram, duas esteiras, ou seja, dois destinos. Amém? O primeiro destino é estar sendo preparado para o surgimento do anticristo. Esse é um destino, ou seja, um destino negativo. Tá bom? É uma esteira. Muitas pessoas estão nesse fluir, estão correndo, cooperando com o anticristo, nesse ponto. Mas no outro lado, outro destino, que nós temos um grupo de cristãos. Nós temos um grupo de cristãos que estão preparando para encontrar com o Senhor. Ou seja, aguardando desesperadamente a vinda do Senhor. Aí vem aquela pergunta para nós: em qual das esteiras, né, nós estamos? Nós estamos na esteira que coopera com o anticristo, ou nós estamos na esteira desse grupo de cristãos que se guardam, que se consagram, que apressam a vinda do Senhor? Ó Senhor Jesus, que nós possamos estar nesse segundo grupo, tá? Amém, irmãos? E amigos que estão nos acompanhando. Fazemos parte desse grupo de cristãos que estamos apressando para encontrar com o Senhor no grande dia. Amém? Senhor Jesus, por isso que é importante nós o quê? Aproveitarmos o nosso tempo. Aproveitar o tempo. A frase que tem aqui para mim também, que me tocou bastante, fala assim: oportunidade existe para quem está preparado. Quem não se prepara é apenas mais uma informação. Então, ou seja, um exemplo, aparece uma vaga de emprego, mas eu não tenho a qualificação, né, para trabalhar naquela área. Então, ou seja, foi apenas uma informação de emprego. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, então que quando a oportunidade vier, nós possamos estar o quê? Preparados. Nós aguardamos o que? A vinda do Senhor. O Senhor, na Bíblia, né, não tem o momento certo, o momento exato, minutos, segundos, que o Senhor virá. Então, ou seja, hoje nós temos que estar o quê? Preparados. Se nós não estivermos preparados, nós não receberemos essa oportunidade de estar com o Senhor. Ó Senhor Jesus, vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Aqui fala, né, o cuidado do apóstolo Paulo com os tessalonicenses ali, né, em Tessalônica, advertindo, exortando os irmãos ali. E eu peguei 2 versículos nesse trecho de Tessalonicenses. O primeiro é esse, né? 1 Tessalonicenses 4,17 fala assim: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, a vinda do Senhor, na verdade, quando fala vinda, fala da parousia, da presença.
É isso que nós devemos almejar hoje. Almejar a presença, essa parousia do Senhor. Amém? Vamos ler um outro versículo para confirmar para nós, o apóstolo Paulo também ainda cuidando dos Tessalonicenses, né? Fala assim, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, agora, e o versículo 1. Senhor Jesus. O apóstolo Paulo falando assim, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Então aqui fala, quando fala a vinda, está falando da parousia, está falando da presença. Hoje, todos nós almejamos desfrutar da presença do Senhor. Senhor Jesus. O ponto que eu coloquei assim, ó. Quando o Senhor vier, Ele não virá apenas para arrebatar um grupo de vencedores da grande tribulação. Ele vai dar sua presença. Ou seja, desfrutar da presença do Senhor junto do trono de Deus, receber o que? O cuidado e apacentamento do Senhor. Então o Senhor, Ele quer que nós hoje desfrutemos da presença dEle. E essas oportunidades, agora falando no aspecto individual, nós temos todos os dias. Todos os dias nós podemos galgar, né, uma parte interior com o Senhor, uma parte espiritual, uma parte íntima, aproveitando a oportunidade. Senhor Jesus, porque o Senhor Ele quer dar para nós é a presença dEle. Não quer apenas fazer aquele grupo, né, de vencedores e ali ser arrebatado e levado para Ele. Mas Ele almeja, Ele anseia pela nossa presença, assim como nós almejamos pela presença dEle. Senhor Jesus. Então, que hoje nós possamos ter, né, fazer parte dessa parousia do Senhor. Fazer parte da parousia do Senhor no grande dia dEle. Amém? Então, Apocalipse, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Em Apocalipse 7, os versículos que falaram dessa coluna foi só voltado para Apocalipse. Vamos ler 7, versículo 16. Aleluia. 16 até o 17. Porque quando fala da vinda, né, quando fala da parousia do Senhor, o livro de Apocalipse, ele abrange, ele fala mais especificamente dessa volta do Senhor. Amém? Só que como mostrou para nós aqui desfrutando, não temos o dia, não temos a hora, não temos o segundo. Mas hoje nós devemos estar o quê? Preparados. Preparados, aguardando, né? Como uma noiva que se atavia aguardando o seu noivo. Então nós também temos que estar o quê? Todo momento preocupando com o nosso interior, preocupando com a nossa parte, né? Coletiva também, junto com os irmãos, junto com as pessoas que estão do nosso lado. Muitas das vezes, nós que temos, né, essa intimidade com o Senhor coloca circunstâncias, coloca situações na nossa vida para que nós possamos sustentar aquela pessoa que está do nosso lado. Só que, primeiramente, nós temos que cuidar de nós, temos que estar cheios do Senhor, para que nós possamos orientar, para que nós possamos admoestar, para que nós possamos exortar. Amém? Senhor Jesus. Então, Apocalipse 7, 16 até o 17 fala assim: jamais terão fome, jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem o ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então, aqueles que participar dessa presença do Senhor, da parousia do Senhor, eles vão desfrutar de tudo isso aqui, ó. Não terão fome, nunca mais terá sede, o Senhor enxugará toda lágrima. Quem de nós não quer, né, não almejamos mais sofrer, a passar por dificuldade? Hoje nós passamos dificuldade nessa era, né, da saúde, essa calamidade que está desses vírus, as propagações, né, desses vírus. Todos nós sofremos, né,
temos que adaptar os nossos costumes. Senhor Jesus. Então aqui o Senhor está mostrando, para aqueles que participar da parousia, para aqueles que participar da presença do Senhor, eles vão desfrutar disso aqui, vão desfrutar da presença do Senhor eternamente. Ó Senhor Jesus, então, nós temos que estar preparado hoje. É hoje. Por isso que o título fala assim, prepare-se hoje e desfrute amanhã. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, por meio da palavra profética, por meio da Escritura Sagrada, nós recebemos o que? As coordenadas. Nós recebemos a orientação do Senhor, ou seja, recebemos a direção de como nós devemos viver hoje. Como nós devemos viver hoje. Para que amanhã nós possamos o quê? Desfrutar da plenitude do Senhor, ou seja, desfrutarmos da totalidade do Senhor. Hoje apenas, no seu viver individual e no viver junto com os irmãos, nós degustamos um pouquinho da presença do Senhor. Mas na era vindoura, quando o Senhor arrebatar todos aqueles que são seus, o Senhor vai dar para nós a presença dEle, aprazível, como totalidade. Senhor Jesus, quem de nós não almeja ter esse aprazível, a presença do Senhor constante em nós? Quando nós ficamos segundos, ficamos minutos, desfrutando em comunhão com o Senhor, em oração, não é um regozijo interior, você não se sente motivado, você não se sente entusiasmado? Então o Senhor vai dar isso para nós constante, vai dar isso para nós como plenitude que fala, como algo constante em nosso viver. Ó Senhor Jesus, eu almejo, irmãos, amigos, essa presença do Senhor. Eu preciso, todos os dias, hoje, desfrutar dessa parousia do Senhor. Eu preciso dessa parousia, para que quando o Senhor vier, isso se torne mais duradouro, eterno, permanente. Senhor Jesus. Então eu quero concluir, que é bem objetivo, né? Quero concluir o jornal pedindo a vocês, na verdade, amigos e aqueles que não têm assinatura, que procurem os irmãos, tá bom? Vai estar na descrição desse vídeo, que vocês também divulguem todo o conteúdo da palavra do Senhor, porque hoje nós precisamos propagar o Evangelho. O Evangelho, ele vem em dois aspectos, ele tem o Evangelho da graça, ele tem o Evangelho do reino, mas tudo isso visa levarmos para a economia de Deus, que é o plano de Deus. Então, hoje nós precisamos dessa presença, precisamos constantemente tocar no Senhor. Então, eu quero encorajar você, ainda que não tem o jornal, que você ainda só ouve as mensagens, talvez ainda você não adquiriu, que procure os irmãos que estão na descrição desse vídeo e adquira o seu jornal. Aqui tem para várias áreas. Tem para as crianças, tem para os adolescentes, tem para casais, tem para a visão universal do corpo de Cristo. Tá bom? Então, que o Senhor continue te abençoando. Jesus é o nosso Senhor.